É o seguinte, começou agora há pouco a sessão do Senado que pode votar em segundo turno a reforma da Previdência. A expectativa é que o tema seja finalizado nesta terça-feira. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o parecer do relator senador Tasso Gereissati, do PSDB. Houve alterações no texto. O senador acolheu a emenda do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, para deixar claro que estados e municípios deverão referendar apenas os trechos da reforma que dizem respeito a seus regimes próprios de previdência e não a totalidade da PEC. O relator também propôs uma emenda própria para substituir na reforma todas as vezes em que aparece a expressão benefício recebido por proventos de aposentadoria e de pensões, para tornar o texto mais uniforme, evitar dupla interpretação para o mesmo significado. Gereissati ainda acolheu uma emenda apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT, que trata da aposentadoria de trabalhadores expostos a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. Por fim, o senador acolheu uma emenda apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que traz apenas um pequeno ajuste de redação em um artigo para deixar claro que o cálculo de idade e tempo de contribuição será feito em dias na transição por regime de pontos. A equipe econômica do governo está em alerta, principalmente por causa da alteração proposta por Paulo Paim, pelo petista Paulo Paim. A mudança poderia provocar uma enorme corrida pela judicialização em busca de aposentadoria especial. Vigilantes, guardas municipais, frentistas, taxistas e bancários, por exemplo, alegariam na justiça que correm risco no trabalho e, portanto, devem se aposentar mais cedo, Augusto Nunes. Estamos chegando aí à fase final da tramitação proposta da Previdência e ainda existe o risco de desidratação por aqueles que ficam dizendo que está tirando direito dos outros e que, na verdade, foram aqueles que estouraram as contas públicas do país e agora não querem permitir o reequilíbrio porque já estão pensando eleitoralmente, né, Augusto Nunes? O governo pode ficar forte se as contas públicas ficarem boas e eles não querem isso. Paulo Paim vive desse tipo de discurso demagógico desde que nasceu, né? Ele sabe que isso aí pode causar problemas, ele sabe que isso diminui o alcance, o efeito das mudanças propostas pelo governo, ele sabe que isso é prejudicial ao país, ele sabe que é desnecessário, mas é o Paulo Paim que tem direito, sempre ele se concede esse direito aos seus 5 minutos de fama. Espero que isso não prejudique mais ainda a Previdência, que tudo somado tem um resultado muito bom. É bom, né? Nós estamos vivendo um grande dia com a aprovação da Previdência. Se ela for hoje encerrada, se essa fase for encerrada, nós teremos praticamente concluída, a mais audaciosa e abrangente reforma previdenciária que o Brasil já viveu. José Maria Trindade, como é que você está vendo aí a fase final da reforma da Previdência defendida desde o começo pela Jovem Pan? Olha, Felipe, esta conturbação no Congresso Nacional que começou na confusão no PSL, se alastrou ali para a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, né, que inclui, além do PSL, alguns outros partidos, integrantes de vários outros partidos, inclusive do MDB e alguns do Centrão. Essa aprovação da reforma da Previdência mostra exatamente que esse assunto ficou descolado do governo. O presidente Jair Bolsonaro, no Japão, né, o filho dele disputando aqui, é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ao mesmo tempo diz que quer ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos e líder do PSL. Nada disso interferiu. Eu vi na Comissão de Constituição e Justiça uma votação tranquila, né? E agora, no Senado Federal, uma quase certeza. Em política, a gente nunca tem certeza 100%, mas a certeza de aprovação e a sanção já está, inclusive, sendo marcada pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Não haverá possibilidade assim, de desidratação forte, não, porque há agora limites na possibilidade de aprovação de emendas, redação e ali as emendas supressivas. É importante, é um processo importante, muito importante, é um passo muito bom para a economia. Mesmo com essa confusão política, a gente vê um ambiente de negócios no Brasil muito bem, as bolsas respondendo de forma positiva e o apoio desse grupo que ajudou na reforma da Previdência
a equipe econômica, a forçar o governo a levar a pauta liberal. Este foi o grande sucesso político do governo, por que não? Porque faz parte do governo, esse apoio até de adversários do presidente Jair Bolsonaro, mas que fazem uma proteção ao ministro Paulo Guedes, e isto é muito importante. Quanto ao texto da reforma da Previdência, ficou bom. Em primeiro lugar, porque eu considero o ponto mais importante da reforma para o ministro Paulo Guedes não foi aprovado, que era a história da Previdência com capitalização. A Previdência individual que funcionaria ali mais ou menos como se fosse uma caderneta de poupança para cada trabalhador se aposentar no futuro. Esse assunto foi rejeitado, né? E o texto aprovado vai dar ali uma economia, a gente não sabe ao certo, mas de 800 a 900 milhões de reais, quase 1 bilhão, e sem a capitalização, onde era esperada essa economia para suprir a fase de transição, o texto fica muito bem. Eu venho batendo desde o início dizendo que os estados e municípios estão incluídos na reforma da Previdência. Mas este é um assunto que ainda está cheio de interrogação e vai para o Supremo. Sabe por quê? Houve a supressão das palavras lá dos estados e municípios, mas, de uma maneira geral, o texto fala de uma previdência pública. Estados e municípios são entidades públicas, então, teoricamente, estariam incutidos nesta reforma da Previdência, a não ser em assuntos específicos, quando o texto fala de união ou cita algum tipo de aposentado especial e tal. No mais, entendo que os estados e municípios, de uma forma menor, mas estarão sim dentro dessa reforma da Previdência. Para mim, este é o ponto negativo do texto, viu? Estados e municípios estão em dificuldades, que têm previdência própria. Exatamente. Só reforçando que a CCJ do Senado aprovou o parecer do relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB, pela reforma da Previdência, e nesse parecer o Tasso Gereissati acolheu uma emenda para deixar claro justamente que estados e municípios deverão referendar apenas os trechos da reforma que dizem respeito a seus regimes próprios de previdência, e não a totalidade da PEC. Então, realmente não é o ideal aí, como estava dizendo o José Maria Trindade, ainda há aí essas restrições. E é sempre bom lembrar que a Previdência Social é a principal despesa do governo federal, tendo atingido cerca de 715 bilhões de reais de gastos em 2018. O Estado não pode gastar mais do que arrecada, é por esse motivo que está sendo votada a reforma da Previdência, e a gente espera que as contas públicas fiquem melhores e haja mais segurança para se investir no Brasil, para que todos tenham mais empregos, ao contrário da situação deixada pelos governos do PT de 14 milhões de desempregados. A gente pode dar uma espiadinha no que está acontecendo lá no Senado Federal? Daqui a pouco. Fala, Augusto. O documento não volta mais para a Câmara, né? Isso aí está resolvido. Não. Será promulgado, talvez ainda nesta semana, promulgado no Congresso mesmo, por se tratar de emenda à Constituição. Não será uma sanção do presidente, será uma promulgação. Não falta só a segunda votação? Tem que ser Não, esta já é a segunda no Senado. Então, aí termina. Acaba, isso. Conclui e depois promulgação. Tá. Lembrando que o Paulo Guedes apresentou o texto com a previsão de economia de mais de R$1 trilhão. Houve essa desidratação da reforma na tramitação no Congresso Nacional. Agora está por volta dos 800 bilhões de reais de economia aos cofres públicos, mas ainda há essas pendências, essa possibilidade de desidratação na votação de hoje, que a gente vai acompanhar em todos os detalhes. Então, vamos dar uma espiadinha no que está acontecendo nesse momento no Senado Federal, com a palavra o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. O presidente Fernando Henrique fez isso, o presidente Lula fez isso, a presidenta Dilma fez isso, mas é agora na gestão do presidente Jair Bolsonaro que no seu primeiro ano de governo a gente consegue definitivamente votar na Câmara e no Senado essa importante e necessária matéria. A proposta em discussão altera as regras de aposentadoria e pensão aplicáveis aos trabalhadores segurados pelo regime geral da Previdência Social, aos servidores públicos civis e aos detentores de mandato eletivo. Dispõe sobre a contribuição previdenciária extraordinária e a fixação de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária ordinária dos servidores públicos.
Trata da contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado e pelo trabalhador avulso, além do salário família e o auxílio reclusão. Também retira da Constituição a possibilidade de ser aplicada a sanção de aposentadoria a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Eu vou dispensar a leitura de diversos pontos que são destacados na matéria para dizer que o que se pretende é inibir aposentadorias precoces, com valores muito aquém da nossa realidade fiscal, que levaram à falência do modelo, pessoas com capacidade laboral ainda longeva, mas com regras previamente estabelecidas, levaram a esse caos do sistema previdenciário brasileiro. Apenas a título de ilustração, tomemos o exemplo do Nobel de Química de 2019. Aos 97 anos de idade, o mais velho a ser premiado, o senhor John Goodenough, continua trabalhando e vai ao laboratório quase todos os dias na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Diferentemente do que se convencionou no Brasil, onde as aposentadorias precoces desestimulam os cientistas a continuarem seus estudos e pesquisas, o coroamento com o Nobel a um senhor de 97 anos mostra que nossos pesquisadores dispõem de idade para avanços científicos, ao invés de optarem pelo conforto da aposentadoria. A proposta que estamos aprovando dá um corte nas regras para adequarmos os sistemas às nossas dificuldades financeiras e à expectativa de vida do povo brasileiro. O déficit da Previdência deixa as nossas finanças públicas ainda mais combalidas. A estimativa do déficit previdenciário para este ano está na ordem de 300 bilhões de reais. Do ano passado, esse déficit foi de 260 bilhões de reais. Não tem como suportar mais isso. O povo brasileiro não mais suporta pagar impostos para sustentar isso. Portanto, a proposta em votação ameniza essa injustiça. E aqui, finalmente, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, quero registrar na qualidade de líder do PSDB, nesta casa, o DNA do partido na aprovação desta reforma. No Executivo, tivemos o talento do nosso companheiro Rogério Marinho, aqui presente e em todos os momentos na discussão no Congresso Nacional dessa matéria. Muito bem, está aí o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, falando inclusive do secretário Rogério Marinho, que vai participar aqui da Jovem Pan nessa semana, assim como o secretário Bruno Bianco também deve nos dar entrevista. E ele citou ali o caso, Augusto Nunes, do professor da Universidade de Texas, John Goodenough, que ganhou o Prêmio Nobel de Química dias atrás, e ele tem 97 anos. Ele estava citando justamente um caso de alguém que está trabalhando mesmo com a idade avançada, então incentivando aí o trabalho até mais tarde, ao contrário do que muitos outros incentivam. Ele que foi um dos responsáveis pela invenção da bateria de íons de lítio, né? Então o que se está dizendo é que se o celular cabe no seu bolso, né, se a bateria recarrega e tal, que devemos agradecer a ele e a sua equipe. Produzindo. Exatamente. Continua. A minha mãe, vou citar de novo esse exemplo nesse dia, sobretudo. A minha mãe, ela achava um absurdo. Ela achou um absurdo quando ela se deu conta de que ela estava há mais tempo aposentada do que tinha ficado trabalhando. Achava absurdo. Achava que isso não pode acontecer em país nenhum. Ela percebia isso. Ela foi professora, se aposentou e de repente se deu conta de que ela estava em casa e podia produzir muito mais. É essa lei que agora vai para o túmulo, né? Zé Maria Trindade, fala. Eu sei que alguns vão pegar esse recorte aí e dizer que o senador estaria defendendo a aposentadoria aos 90 anos. Não é isso, mas eu sei que eles vão usar esse recorte, porque é sempre assim, os ataques virtuais a pessoas que falam o óbvio. É evidente que não é uma defesa de que todos devem se aposentar aos 90 anos, mas é um bom exemplo, um bom balizador de que o mundo mudou. O mundo mudou. É isso aí. Antes, uma pessoa de 60 anos era um velhote encostado num canto, entrevado, como dizia antigamente. Agora não, está namorando, passeando e curtindo a vida. E não aumenta tanto assim a idade mínima não, né, Augusto? 65, 62, quer dizer, é isso aí. Ainda estão muito novos.
Exatamente, a expectativa de vida aumentou e assim se aumenta também a idade mínima para a aposentadoria. Aliás, e a isso... qualidade, né? A qualidade também, além da expectativa de vida, qualidade de vida. E como a gente já lembrou aqui no programa e na Jovem Pan em geral, Augusto Nunes, o próprio Lula usava esse argumento para defender a reforma da Previdência. Exatamente. Só que agora está na oposição, aí já critica pela mesma razão, né? Eles não têm nenhuma sensatez, nenhuma coerência, né? Não tem compromisso com a coerência, com a verdade, com nada.